para fazer com que o Alcibiades reflita ao mesmo tempo com ele e para fazer uma coisa que é muito importante nos diálogos da juventude, que é causar aporia no Alcibiades. Porque quando o Alcibiades se vê concordando que o justo é vantajoso, pouco tempo antes ele havia dito o contrário. Então ele fala que está confuso, ele fica completamente confuso, e né, com todas essas opiniões oscilantes que ele tem ali, e expressa para Sócrates. E o Sócrates diz, então você concorda que você precisa conhecer sobre o assunto para ser um bom conselheiro. Né? Você precisa desenvolver uma investigação, eu posso te ajudar a fazer isso. Só que daí o Alcibiades tem um retrocesso intelectual ali, porque ele diz que as pessoas, de uma maneira geral, não concordam sobre o que é justo e o que é injusto, né? Tanto é por isso que tem tantas guerras, inclusive. E as pessoas em geral, o Sócrates vai falar que elas não são um bom critério porque elas não têm o conhecimento, elas não fazem essa investigação para saber o que as coisas são. E muitos políticos de Atenas não têm conhecimento da matéria, dessa matéria também. Não sabem o que é justo, não... O colega falou não só de Atenas. E, enfim, esse desconhecimento sobre a justiça que o Alcibiades, assim, no momento, antes de eu contar essa recaída intelectiva que ele tem, o Sócrates denuncia ali a dupla ignorância do Alcibiades, né? Que, primeiro, ele tem a pior ignorância que existe, que é a ignorância de não saber que não sabe. Porque se você não sabe que não sabe, você vai agir. E essa ação ela pode ser muito perniciosa, né? Causar muitos males. De uma pessoa que não tem o conhecimento agir em relação a um médico sem o conhecimento, se ele agir, ele vai deixar o seu paciente em maus lençóis. E o segundo tipo de ignorância que é muito menos pior, que é a ignorância de não saber, né? Você reconhecer que não sabe algo. Quando você reconhece que não sabe algo, você delega a função para outra pessoa. Então, se você não sabe nada sobre medicina, você não vai se automedicar, mas você vai conversar com alguém que conhece sobre o assunto e pedir um conselho para esse profissional, né? Então, o Alcibiades, de uma forma meio malandra, reconhecendo a incapacidade de muitos dos políticos, ele diz, eles também não conhecem a matéria, também não investigaram, e eu, com toda a minha beleza, todos os meus atributos, meu lindo porte, minhas riquezas, minhas relações familiares e sociais muito favoráveis, e com os meus atributos naturais, posso vir a competir com eles perfeitamente. Daí, nesse momento, Sócrates arranca os seus cabelos, é uma cena imaginável, e diz, como assim, você vai competir com os políticos do mesmo estado que você, enquanto não é com eles com quem você deve se preocupar, né? Porque ele dá o exemplo de um navio, você está num navio, aquele que é o melhor comandante durante uma tempestade, por exemplo, você vai querer que exerça a função da melhor forma possível, pensando no bem comum. Você não vai querer ser melhor que o comandante pelo poder, né, para entrar ali, ter aquele cargo. Se é um bom comandante, maravilha, que bom que ele existe. E a ideia é que o Alcibiades desenvolva para ser um bom comandante do Estado também. E quanto mais se desenvolverem, melhor vai ser para o Estado, né? É o senso de bem comum para todos. Então, Sócrates diz que ele deve se preocupar, na verdade, com os inimigos, né? Porque tem as batalhas com os persas, com os lacedemônios. Então, é com eles que
quando o Sócrates entra nesse assunto, ele começa a fazer algo, é um recurso retórico que se chama emulatio, emulação, emulatio. Ele começa a apontar todas as enormes virtudes dos lacedemônios e dos persas, assim, porque é verdade, mas também para fazer com que o Alcebiades caia na real sobre quem ele realmente é e deixe de ser tão vaidoso e tão arrogante, né? Então ele começa a falar que os lacedemônios são muito mais ricos do que eles, que a ascendência deles é muito mais próxima de deuses do que a dele, é muito superior. E desde criança eles fazem isso que o Alcebiades nunca fez, que é a investigação, o conhecimento. Eles têm tutores, instrutores. Em relação à beleza, quando eles são pequenos, o Sócrates fala que tem alguém que fica moldando os membros deles para eles terem a compleição mais bonita. Muito curioso isso, né? Mas eles têm uma educação extremamente favorável para eles, né? E para entrar numa batalha, eles facilmente sairiam vitoriosos. Daí Sócrates disse: a mãe do rei da Lacedemônia chegar e pensar quem que vai batalhar com meu filho. Ah, é o Alcebiades. O que que ele tem? Ele tem a única coisa que ele pode ter a favorável a ele é a sabedoria e saber como bem agir, né, a partir do conhecimento adquirido. Mas se ela soubesse a verdade, ela ia lamentar muito a sua situação, né? Então, nesse momento, o Alcebiades começa a entender a real motivação do Sócrates em abordá-lo, né? E em que medida o Sócrates pode vir ajudá-lo a desenvolver esse conhecimento. E então a questão é, o que é esse conhecimento sobre o qual o Sócrates fala? Esse conhecimento o conhecimento, ele vai falar de algo como o cuidado de si, que é o conhecimento de si, para ele desenvolver essa sabedoria. É o primeiro passo, a primeira coisa que ele deve fazer. Então, como que podemos nos reconhecer enquanto seres humanos, né? O Sócrates vai dizer, vai começar a separar, fazer uma mesma depuração, separar o que nos pertence do que nós somos. Então, ele vai usar como exemplo o sapato e o pé. O sapato e o pé não são a mesma coisa. O sapato é algo a ser cuidado pelo sapateiro, enquanto o pé é algo que se refere à ginástica. E vai fazendo uma série de analogias assim para chegar na relação entre o corpo e a alma. Porque muito facilmente a gente pode alegar que nós somos um corpo e uma alma juntos. E na visão do Sócrates, não. O corpo, a alma, vai governar o corpo. E nada do que pode ser governado por alguém é igual a esse alguém, né? O algo ou alguém é a mesma coisa. Então, a alma usa o corpo. Então, o que nós somos, em essência, é essa alma. Agora, a questão final do diálogo é como que nós podemos vir a conhecer a alma. Então, o Platão ele vai dar uma resposta através de uma ilustração, de uma metáfora, que é a da visão. É uma metáfora que ele gosta muito, né? No Mito da Caverna, a gente viu que ele usa essa mesma metáfora. Ele diz que o conhecimento da alma se dá da mesma forma como quando a gente olha no olho de outra pessoa. Porque a gente vê o olho e a gente vê a nossa imagem pequenininha refletida no olho da outra pessoa. Então, o conhecimento da alma se dá através de outra alma, do contato com a outra alma, na medida em que a gente foca, presta atenção na excelência e no que é divino nessa alma. E o Platão sempre fala que estamos sempre em relação com o divino, tá? O conhecimento sempre vai ser iluminado pelo bem e pela estar sempre com foco no divino. E isso é uma coisa muito interessante dos diálogos do Platão, porque tem momentos em que ele faz abordagens puramente racionais, intelectuais, e outros momentos ele traz a questão da espiritualidade também, né? E nada impede que elas sejam congruentes também,
que não necessariamente vão se contradizer. E então esse autoconhecimento vai ser também um autodomínio, tá? Então isso que eu queria falar até. O autodomínio tem a ver também com a alma se autodominando a si mesma, né? Então ela tem o controle sobre si mesma. E a ideia é essa, fazer com que o Alcebiades, através desse convívio dialógico com o Sócrates, possa vir a refletir, a obter um conhecimento autônomo, através da reflexão que as perguntas do Sócrates vão vir a trazer, os diálogos de uma forma geral, né, vão vir a trazer para ele, para que ele possa vir a ser um bom conselheiro do Estado. Então, nesse momento, o Alcebiades se rende aos encantos do Sócrates e diz que aceita, então, manter esse convívio com ele.